Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Teoria da Computação. Eu sou o professor Marcelo Siqueira e na aula de hoje eu irei falar sobre a equivalência entre autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. Bom, antes de falar propriamente sobre essa equivalência, vamos analisar um exemplo bem simples com o objetivo de contextualizar e entender um pouco o que é que existe por trás entre essa equivalência e por que ela é importante. Em primeiro lugar, vamos verificar o seguinte enunciado. Seja a linguagem L, formada pelo conjunto de cadeias W, tal que W pertença a 0 asterisco, concatenado com 0, concatenado com 1. Ou seja, de maneira informal, nós podemos dizer que essa linguagem ela é composta por todas as cadeias que começam com 1 ou mais zeros e finaliza com 1. Então eu tenho uma sequência de zeros, no mínimo um zero, e finalizo com 1, 1. Então eu só posso ter zeros começando essas cadeias dessa linguagem e só posso ter um único símbolo 1 e esse símbolo 1 finaliza a cadeia. Então vamos analisar alguns exemplos, tá? Então eu tenho aqui um exemplo básico, a menor cadeia. Eu gosto sempre de começar com a cadeia mais básica, aquela que tem o menor tamanho, ou seja, aquela que vai demandar a menor quantidade de transições ao longo do autômato. E aí eu tenho 0, 1. Então, no caso, eu estou fazendo com que o asterisco seja igual a 0. Então, 0 elevado a 0 vai me dar o símbolo vazio. E, em seguida, eu tenho a sequência 0, 1. Então, símbolo vazio concatenado com qualquer coisa vai resultar qualquer coisa. Então, no caso aí, eu tenho o símbolo vazio concatenado com 0, 1, vai ficar 0, 1. Em seguida, eu tenho aqui 0, 0, 1. Então, eu vou ter 0 elevado a 1 concatenado com 0, 1. Tá? Então, vou obter essa cadeia aqui. Se eu fizer 0 elevado a 2, então eu vou ter 0, 0, 0, 1. Ou seja, uma sequência de 3 zeros e 1. Se eu fizer asterisco igual a 3, eu vou ter essa sequência de 3 símbolos 0 concatenado com um símbolo 0 e um símbolo 1. Bom, na medida em que o valor de asterisco ele vai aumentando, então essa sequência de zeros, de símbolos 0, vai aumentar e eu vou ter sempre esse padrão aqui. Pois bem, essas são as cadeias que essa linguagem é capaz de gerar. Então, eu estou usando aqui símbolos, operações regulares, desculpem, e essas operações regulares, elas vão formar uma linguagem regular. Então, isso aí me garante que existe um autômato que é capaz de reconhecer essa linguagem e, consequentemente, é capaz de reconhecer suas cadeias. Então, vamos começar com um autômato finito determinístico. Então, esse autômato ele vai ter um estado Q1, onde se eu começar com o símbolo 0, vamos analisar aquela menor sequência que eu falei anteriormente, 0, 1. Então, se eu estiver em Q1 e ler o símbolo 0, eu vou para Q2. Se eu estiver em Q2 e ler o símbolo 1,
eu vou para Q3 e essa cadeia ela vai ser aceita. Se eu tiver um asterisco igual a 1, então eu vou ter 0, 0, 1. Então eu vou ter 0 de Q1 para Q2, eu vou ter uma autotransição Q2 para Q2, vou fazer esse circular aqui, então eu vou ter 0, 0, 1. Se eu tiver asterisco igual a 2, 3, 4, 5 e assim por diante, eu vou fazer esse loop aqui. Então eu vou fazer um 0 e vou fazer essa quantidade de vezes que a linguagem obriga, né, ou melhor dizendo, permite realizar. E aí eu finalizo com o símbolo 1. Então veja que essa transição aqui, ela é obrigatória. Então eu tenho que ter no mínimo um 0, tenho que ter no mínimo um símbolo 1. Pois bem, se depois do símbolo 1 eu tiver qualquer outro símbolo, seja um 0, seja 1, significa dizer que essa cadeia ela não está de acordo com o padrão da linguagem, portanto ela não vai ser aceita. Então vai haver uma transição para esse estado aqui. Eu vou vir de Q3 para Q4. Então eu vou para um estado de falha, ou um dead end state, um estado morto, né? Onde o que tiver aqui de símbolo vai ser consumido por meio dessa autotransição aqui. No entanto, nunca se chegará a um estado de aceitação. Por outro lado, se em Q1 eu ler um símbolo 1, eu vou vir também para esse estado Q4 aqui. Então, no caso, isso significa dizer que as cadeias aceitas por esse autômato não podem começar pelo símbolo 1. Vai vir aqui, ó, de Q1 para Q4. Então, se eu tiver 101, por exemplo, eu tenho um 01 que está de acordo com o padrão, mas está começando com o símbolo 1. Então eu venho para cá, de Q1 para Q4, o 0 eu faço uma autotransição e o 1 eu faço uma transição. Então 1, 0, 1. Finalizo a leitura da cadeia, observo em que estado eu me encontro. O estado em que eu me encontro após fazer a leitura do último símbolo não é um estado de aceitação e, portanto, essa cadeia ela não é aceita, ela é rejeitada. Pois bem, então, aqui, desculpem. Aqui eu tenho o caminho que me leva à aceitação das cadeias e eu tenho aqui um caminho de Q1 para Q4, de Q3 para Q4 e de Q4 para Q4, que são transições que lidam com as situações em que as cadeias elas não são aceitas pelo autômato, ou seja, elas não se enquadram no padrão da linguagem associada àquele autômato. É bom lembrarmos que quando nós estamos trabalhando com um autômato finito, determinístico, nós temos que seguir aquelas regras básicas de construção de um autômato. Ou seja, em cada estado eu tenho que ter uma transição para cada um dos símbolos. Não pode haver mais de uma transição para cada um dos símbolos e nenhum símbolo pode ser omitido. Então, nesse caso aqui, eu tenho em Q1 uma transição para 0, uma transição para 1. Aqui em Q2, uma transição para 0, uma transição para 1. Aqui em Q3, uma transição para 0 e uma transição para 1, que no caso aqui, como coincide, eu coloco apenas uma seta. Aqui em Q4, o raciocínio
é semelhante, então eu tenho uma transição de Q4 para Q4, ou seja, uma autotransição, e aí essa autotransição ela lida com os dois símbolos. Por que eu estou falando sobre isso? Por que é importante revisarmos sobre isso? Porque significa dizer que quando nós estamos construindo autômatos determinísticos, nós temos que estar atentos, nós temos que ser cuidadosos em identificar todas as transições para todos os símbolos do alfabeto. E se nós fôssemos construir um autômato finito não determinístico para essa mesma linguagem, como seria a sua estrutura? Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui no caso, eu tenho um estado Q1, um estado Q2 e um estado Q3. Opa! A gente já percebe uma diferença em relação ao caso anterior. Aqui nós temos menos estados. A quantidade de estados é menor. Ou seja, aqui eu me preocupo apenas com os estados que me levam do estado inicial até o estado de aceitação. Como eu não sou obrigado a ter um estado que faça a manipulação dos símbolos para os casos em que as cadeias não são aceitas, porque isso aí fica implícito no autômato, então o autômato não determinístico ele se torna mais enxuto. Você precisa se preocupar menos com esses detalhes. Mas será que esse autômato aqui realmente ele reconhece aquelas cadeias? Vamos começar com a mais simples, como eu havia colocado lá na sequência de cadeias aceitas pela linguagem. Aqui eu tenho de Q1 para Q2 o símbolo 0, de Q2 para Q3 o símbolo 1. Opa, essa cadeia ela foi aceita. E se eu tiver 0, 0, 1, ou seja, o asterisco sendo igual a 1. Então eu tenho 0, uma autotransição, depois eu vou de Q1 para Q2 e vou de Q2 para Q3. E se eu tiver 0, 0, 0, 1, então eu faço 0, 0, 0, 1. Então aqui eu estou fazendo o acompanhamento com vocês dessa sequência aqui, Q1 para Q2 para Q3. Mas eu posso fazer 0 de Q1 para Q2, 0 de Q1 para Q1, ao mesmo tempo, em paralelo. Então, só para lembrarmos que em um autômato não determinístico, nós vamos ter o conceito de concorrência. Significa dizer que eu posso ter ao mesmo tempo um fluxo de execução de Q1 para Q2, com o símbolo 0, e um fluxo de execução de Q1 para Q1. Pois bem, e se por acaso a cadeia começar com o símbolo 1? Vamos supor 1, 0, 1. O que é que ocorre? Bom, se eu estiver aqui em Q1 e eu ler o símbolo 1, o que acontece? O que acontece é que esse estado ele não tem transição. Ele não tem transição para o símbolo 1. Se ele não tem essa transição, ele não sabe o que fazer. Então ele suspende a execução. Ele vai realizar um halt, como vocês vão observar no livro do Sipser. Então, aqui em Q1, ele vai executar um halt, significa dizer, então, que o fluxo não vai continuar e aquela cadeia ela não vai ser reconhecida por esse autômato. Então, veja que eu tenho menos estados, eu tenho menos transições. Então, um autômato não determinístico, ele muitas vezes ele vai
se mostrar ser um recurso bastante interessante pelo fato de que nós podemos nos preocupar menos com uma série de situações pelo fato de que, conceitualmente, esse tipo de autômato não tem tantas regras, ele é mais livre. Então, muitas vezes, nós somos levados a acreditar que autômatos finitos, não determinísticos, em decorrência dessas colocações que foram feitas anteriormente, são mais poderosos que autômatos determinísticos, mas isso não é verdade. Como é que a gente pode afirmar isso? Bom, é que poderoso, no sentido de reconhecer cadeia, significa dizer que um desses tipos de autômato seria capaz de reconhecer mais linguagens ou linguagens mais complexas. Então isso não é verdade. Tá? Conforme nós vamos ver no decorrer dessa aula, não existe uma superioridade de um tipo em relação ao outro. Então os autômatos finitos não determinísticos, na verdade, eles são mais fáceis de projetar. Por quê? Pelo fato de que não existem tantas limitações, tantas regras, tantos detalhes a serem observados como os autômatos determinísticos. Então, o determinismo, ele impõe ao projetista uma série de cuidados que faz com que, em certas situações, o projeto da linguagem, o projeto do autômato se torne mais complexo. Então, no caso, no autômato não determinístico, não é necessário ter todas as transições. Além do mais, em algumas situações, nós podemos ter mais de uma transição para um mesmo símbolo em um mesmo estado. Então, no caso de um autômato determinístico, isso aí vai impor ao projetista uma decisão. Ele vai ter que saber o que fazer ali com esse tipo de situação. Enquanto que aqui você vai ter essa liberdade, né? Então, o autômato não determinístico, ele tem essa característica de concorrência ou paralelismo, de tal forma que pode haver dois ou mais fluxos de execução sendo executados ao mesmo tempo. Já do ponto de vista de execução, o autômato não determinístico ele é mais complexo. Por quê? Por causa da concorrência, por causa do paralelismo. Então, conforme nós vimos quando estávamos estudando autômatos não determinísticos, o paralelismo pressupõe que nós vamos ter uma mesma cadeia sendo manipulada de diferentes formas ao mesmo tempo. Então é como se eu tivesse vários autômatos determinísticos sendo executados em paralelo, lado a lado. Então tem que controlar onde é que está sendo feita a leitura na cadeia, né? Por exemplo, você tem uma cadeia com 5 símbolos e num determinado fluxo você pode estar no terceiro, no outro você, devido à presença do símbolo vazio, você pode estar no quarto, e no outro, devido a mais de uma transição, você pode estar no segundo e assim por diante. Então é preciso uma atenção em relação a esses detalhes quando estivermos
gerenciando ou acompanhando o fluxo de execução de um autômato não determinístico. Então, daí, dessa observação de que um autômato determinístico ele reconhece ou ele tem o mesmo poder de um autômato não determinístico, surge um teorema. Então, esse teorema da equivalência entre autômatos determinísticos e não determinísticos significa dizer que todo autômato não determinístico tem um autômato determinístico equivalente. O que significa dizer que existe essa equivalência. É que um autômato finito não determinístico, ele reconhece uma determinada linguagem e existe um certo autômato determinístico que reconhece a mesma linguagem. Então, os dois eles são equivalentes. Então, observe que aqui nós estamos fazendo uso desse termo de equivalência ao invés de igual. Então, um autômato tanto determinístico quanto não determinístico, ele é descrito por uma quíntupla. Então, quando nós estudamos a definição formal de cada um desses autômatos, nós observamos que eles são definidos por meio de 5 elementos. Então, no caso, essas duas estruturas aí vão reconhecer uma mesma linguagem regular, por ter um determinado conjunto de transições, mas não significa dizer que elas têm que ser iguais, tá? Conforme nós vamos ver adiante. Então, podemos elaborar a seguinte pergunta: qual a utilidade disso? Então, algum de vocês pode estar perguntando, fazendo esse mesmo questionamento, né? Qual é a utilidade disso? Qual é a importância desse teorema para a teoria da computação? Então, a partir desse teorema, nós podemos fazer a seguinte pergunta: é possível converter um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico? Bom, em primeiro lugar, qual o motivo dessa pergunta? Qual a utilidade dela? Nós vimos anteriormente que em algumas situações é muito mais simples projetar um autômato não determinístico do que um determinístico. Então, se nós pudermos, por exemplo, diante de alguma situação, diante de algum problema em que é complexo elaborar o diagrama determinístico, nós elaboramos primeiro o não determinístico e depois fazemos a conversão. Então é isso que nós queremos obter como resultado. Bom, como é que nós podemos provar esse teorema? Essa prova ela vem por construção. Isso significa dizer que basta obtermos um autômato M a partir de um autômato N que reconheça a mesma linguagem, que está provada a equivalência entre os autômatos. Então, se tivermos um autômato N dado por essa quíntupla, lembrando aqui que eu tenho conjunto de estados, meu alfabeto, minha função de transição, meu estado inicial
e meu estado de aceitação, o conjunto de estados de aceitação. Então isso aqui, essa quíntupla, ela define o meu autômato finito não determinístico. Então, seja N, essa quíntupla, o autômato finito não determinístico, que reconhece uma linguagem A, então nós iremos obter um autômato M, que tem essa quíntupla, dada por um conjunto de estados, o alfabeto, função transição, um estado inicial, conjunto de estados de aceitação, que reconhece a mesma linguagem A. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, eu parto sempre do seguinte, tá? Os dois autômatos, eles vão reconhecer a mesma linguagem. E a linguagem é composta de um conjunto de cadeias. Essas cadeias, vejam aqui, elas são baseadas em um determinado alfabeto. Então eu gosto sempre de começar do que é mais simples. Então, no caso, o alfabeto de um autômato não determinístico, ele vai ser composto de um conjunto de simples mais o símbolo vazio. Então aqui, o meu autômato determinístico, ele vai manipular os mesmos símbolos com exceção do símbolo vazio. Então, vamos começar por essa parte aqui. E agora nós vamos analisar o que acontece em relação aos estados, função de transição e demais estados. Então essa prova, ela é dividida em duas etapas, tá? Depois nós vamos verificar como se dá de fato a questão da conversão. Então primeiro nós vamos analisar o que acontece quando eu tenho um autômato sem transição de cadeia vazia, ou seja, um autômato finito não determinístico que não tem a cadeia vazia ou o símbolo vazio, tá? Então, tanto faz você usar um termo ou outro. Eu costumo sempre me referenciar esse símbolo como sendo o símbolo vazio, mas aí escapou, tá? Então, aí eu tenho o seguinte. Eu estou dizendo que o meu estado do autômato determinístico, ele vai ser dado por um conjunto de partições. Então, quem é Q'? Só para lembrarmos aqui, Q' é o conjunto de estados do autômato determinístico. Então, lembrar que toda vez que nós tivermos um símbolo aqui com uma linha, eu estarei falando do autômato determinístico. Então, eu vou partir do autômato não determinístico para o não determinístico, ok? Então aqui eu tenho Q, aqui eu tenho Q', aqui eu tenho o meu símbolo lambda, vou para o lambda', Q0, Q0', F, F'. Pois bem, pessoal, então eu estou dizendo que Q' é o conjunto das partições. Então os estados do meu autômato determinístico é dado pelo conjunto de partições. Ótimo. O que significa dizer isso? É que se meu autômato não determinístico ele tiver, por exemplo, 3 estados, 1, 2 e 3, então o conjunto das partições quem é? É o conjunto de todos os estados possíveis que eu posso compor a partir desses 3 estados, incluindo o conjunto vazio. Eu estou apenas antecipando um pouquinho isso, tá? Mas mais adiante eu vou voltar e vou detalhar isso melhor, tá? Não se preocupe por enquanto. Segundo, em relação à função de transição. Então eu tenho, dentro desse conjunto de partições, Q',
eu vou ter lá os meus estados, né? Eu vou ter o estado 1, o estado 2, o estado 3, o estado 1, 2, o estado 1, 3, o estado 2, 3, por exemplo. E o que acontece é o seguinte: dentre esses estados, eu vou nomear aqui de forma a generalizar como sendo R. Se eu ler um símbolo, tá? Eu tenho a seguinte possibilidade. Se eu estiver em um estado e eu ler um símbolo, eu vou para o Q, tá? Então eu vou para um Q, só que é o seguinte, eu posso ir para um estado ou eu posso ir para mais de um estado ao mesmo tempo. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Vou voltar aqui, tá, para que você possa se concentrar apenas nessa sentença aqui. Eu estou dizendo que dado o estado R e eu leio o símbolo A, eu vou para um estado qualquer de Q. Tá bem? Então imagine o seguinte, eu estou no estado Q0, eu leio o símbolo A e eu vou para Q1. Igual a um autômato determinístico. Mesma coisa, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Q é um estado que é qualquer, que pode ser Q0, Q1, Q2, Q3, qualquer um que eu tenha lá. Beleza? Vamos para a segunda alternativa que eu tenho. A segunda alternativa é a seguinte: a minha função de transição, dado um determinado estado R, se eu estiver em R e eu leio um A, então o resultado vai ser o quê? Vai ser uma união de estados. Opa, professor, a coisa aí agora ficou um pouquinho mais confusa. Imagine que eu estou em um autômato não determinístico e eu tenho aí um estado Q0, que quando eu leio A, eu vou para Q1. E ao mesmo tempo, quando eu leio 0, eu vou para o próprio Q0. Então, no caso, quando eu estiver convertendo essa função de transição para o meu autômato determinístico, eu tenho que simular esse tipo de situação. Eu tenho que ter uma maneira de representar que, em algumas situações, dado um mesmo símbolo, eu posso ter mais de uma transição. Então, por isso que eu tenho esse símbolo de união. Então, é a união das funções de transição individuais. Então, é isso que está acontecendo aqui. A função de transição que me leva de Q0 para Q0 e a função de transição que me leva de Q0 para Q1. Nos dois casos, eu estou lendo o mesmo símbolo A. Isso aí nós já vimos anteriormente quando nós começamos essa aula. Ah, professor, não me lembro. Tudo bem, vou voltar, tá? Vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas eu quero que vocês entendam. Aqui, ó, em Q1, eu tenho uma função de transição aqui, que me leva de Q1 para Q1, com o símbolo 0, e eu tenho uma função de transição que me leva de Q1 para Q2, dado o mesmo símbolo 0. Então, eu quero representar isso num autômato determinístico. Como é que eu faço? É uma função de transição, que é a união dessa função de transição, dessa setinha aqui que você está vendo, com essa outra setinha que você está vendo aqui, ó, saindo de Q1 para Q2. Então, eu tenho que representar essa mesma ideia agora num autômato determinístico. Vamos voltar lá para aquele ponto. Vamos com calma, vamos tranquilo, que a gente vai entender isso aí sem maiores problemas. Então, resumindo, aqui em cima eu tenho uma situação em que eu estou num estado e
saio desse estado Q0, vou para Q1, lendo o símbolo A, só tem uma transição. E aqui eu estou em um estado Q0 e eu tenho mais de uma transição para esse símbolo A. Ora eu vou para um estado, por exemplo, Q1, ou eu vou para o próprio estado Q0, ou eu vou para o estado Q2, então eu tenho que fazer uma união dessas funções de transição individuais, tá bem? Professor, em relação ao estado inicial, como é que vai ficar essa questão do estado inicial, tá? O estado que dá partida a todo o processo do autômato. Bom, vamos voltar aqui por partes. Eu já falei a vocês sobre o alfabeto. O alfabeto do autômato determinístico é igual ao alfabeto do autômato não determinístico, sem o símbolo vazio. Os estados do autômato determinístico é o conjunto de partição. A função de transição é essa ideia aqui que eu acabei de colocar para vocês. E o estado inicial é o próprio estado inicial. Opa, mas veja que aqui eu tenho o seguinte, ó. Q0' é igual a um conjunto Q0. Como assim? É que esse símbolo aqui, Q0', ele agora vai ser formado por um conjunto. Quem é esse conjunto? É o conjunto de todos aqueles do estado inicial, união com os estados que estiverem ligados diretamente a Q0 por meio de uma transição com o símbolo vazio. Opa, parece ser uma coisa assim bem extravagante, né? Mas não é. É que o seguinte, vamos lembrar do conceito de transição com símbolo vazio. Se você estiver em Q0 e tiver uma transição para Q1 com símbolo vazio, o que isso quer dizer? Vamos relembrar a aula de autômatos finitos não determinísticos. Essa transição ela não vai ocorrer automaticamente, pessoal. Então ela sempre ocorre. Então, no caso, eu tenho que incluir esse estado que sempre será visitado no conjunto de estados que vai representar o estado inicial. Não se preocupe que isso vai ficar mais claro aqui com um exemplo. E por fim aqui eu tenho um estado de aceitação. Quem é o estado de aceitação? O estado de aceitação é o seguinte. O estado de aceitação, ou melhor dizendo, o conjunto dos estados de aceitação vai ser formado por todos os estados que tenham algum dos estados que eram de aceitação no autômato não determinístico. Pareceu confuso? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um autômato que tem um estado de aceitação que é o estado 3. Então eu tenho o estado 1, o estado 2 e o estado de aceitação que é o 3. Quando você vai para o autômato determinístico, ele não é o estado, o conjunto de partições. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser o estado vazio, ele vai ser o estado 1, o estado 2, o estado 3, o estado 1, 2, o estado 1, 3, o estado 2, 3 e o estado 1, 2, 3. Então, quem é o estado de aceitação? É todo aquele estado que tiver o símbolo 3, ou o estado 3. Por quê? Porque o estado 3 não era de aceitação,
Então, onde ele tiver, ele vai aceitar as cadeias. Então, vai ser o 3, vai ser 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, eu estou, por enquanto, pincelando aqui as ideias para que mais adiante isso fique muito claro quando eu for mostrar a vocês como se dá de fato essa conversão. Tá? Então, primeiro é a prova sem transição de cadeia vazia. Então, por enquanto, vamos deixar isso aí quieto. Aqui eu tenho o conjunto de estados do autômato determinístico. Lembrem-se, eu estou querendo transformar aqui em cima, ó, um autômato não determinístico em um determinístico. Segundo, eu já falei do alfabeto. Terceiro, eu fiz uma análise aqui, ó, tá um pouquinho fora de ordem, mas tudo bem. Aqui eu estou fazendo uma análise em relação à questão das transições. Então, nesse caso aqui, transição única, ou seja, tem só uma transição para um símbolo. Aqui eu tenho mais de uma transição para o mesmo símbolo. Em seguida, eu analiso aqui quem vai ser o novo estado inicial do autômato determinístico. E, por fim, quem vai ser o estado ou os estados de aceitação do autômato do autômato determinístico, tá bom? Então, vamos agora para a segunda parte. Primeira parte, sem transição. Segunda parte, com transição. Quem vai ser afetado? Quem vai sofrer alguma influência quando eu trabalhar com esse símbolo aqui vazio? Então, isso aí significa dizer o conjunto de estados, tá? Que vão ser, quando eu coloco aqui EDR, a coleção ou conjunto de estados que podem ser atingidos a partir de R, indo ao longo de setas vazias, incluindo os próprios membros de R. E o segundo caso é o conjunto de estados de R vai ser igual ao conjunto de estados Q, tal que Q pode ser atingido a partir de R, viajando-se ao longo de 0 ou mais setas de símbolo vazio. Bom, vamos entender como é que funciona isso aí, tá? Aqui eu tenho uma terceira, que é a minha função de transição, onde essa função de transição, ela tanto vai levar o meu autômato do estado R, de um estado Q0 em R, para um estado Q1 a partir do símbolo A, de um símbolo A qualquer, ou do símbolo vazio. Então eu posso ter vários estados que são alcançados a partir do Q0 nessa situação. Bom, vamos entender isso melhor num exemplo onde isso aí vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Eu sei que isso aqui é um pouco... pode parecer um pouquinho confuso num primeiro momento, tá? Mas perceba o seguinte. Eu tenho esse autômato aqui, com os estados Q1, Q2 e Q3. E eu quero converter esse autômato não determinístico em um autômato determinístico. Então, eu tenho que, por exemplo, voltando aqui, tá o slide anterior, lidar com, por exemplo, o que acontece com os estados que são atingidos
a partir de setas vazias? Está aqui. Então eu estou aqui em Q1. Em Q1 eu tenho uma seta que vai para Q3 com o símbolo vazio. Quando eu tenho um autômato determinístico, isso não pode existir. Então quem é EDR? EDR é Q3. Tá certo? Então, no caso, eu tenho que lidar com esse tipo de situação. Eu estou aqui em Q2, por exemplo. Q2, se eu ler um A, eu vou de Q2 para Q2. E eu vou de Q2 para Q3. Então, quem é o E de Q2? É o próprio Q2 e o Q3. Como é que eu lido com esse tipo de situação? Então, como é que eu transformo esse autômato? Então, aqui eu tenho um estado inicial, que é o Q1, tem essa setazinha aqui, ó. O próprio estado Q1, ele também é um estado de aceitação. Eu tenho um estado Q2 e eu tenho um estado Q3. Pois bem, como é que nós podemos converter esse autômato usando aquele teorema? Vamos usar o quê? Nós vamos usar o conceito de quíntupla para podermos obter o nosso autômato finito determinístico. E aí, vamos começar da seguinte forma. Primeira pergunta é: quais são ou quais serão os estados desse autômato finito determinístico? Aqui eu tenho que meus estados do autômato não determinístico são Q1, Q2 e Q3. Então, quais serão os estados do autômato não determinístico? E aí nós vamos para o conceito de conjunto partição. Lembra lá dos conceitos de fundamentos matemáticos? Então, o conjunto partição é o conjunto formado a partir da combinação ou de todas as possibilidades que eu venha a ter com os elementos de um conjunto. Então lá eu tinha os estados 1, 2 e 3, tá? Eu vou tirar o Q1, eu vou tirar o Q para ficar mais simples aqui a nossa notação, mas entendam dessa maneira. Então eu tenho aqui o conjunto vazio, aqui eu tenho o subconjunto que seria aqui o Q1, aqui o Q2 e o Q3. E aí nós, a partir desse ponto, vamos ter as combinações, né? O conjunto formado pelos estados Q1 e Q2. Aqui eu tenho o Q1 e o Q3. Aqui eu tenho o Q2 e o Q3. E por fim eu tenho Q1, Q2, Q3. Então o conjunto das partições é representado por esse conjunto de possibilidades. Então, o meu autômato finito determinístico conterá esse conjunto de estados. Qual é o alfabeto do nosso autômato determinístico? É o mesmo alfabeto do autômato não determinístico, menos o símbolo vazio. Então, o autômato determinístico não lida com esse tipo de situação, de tal forma que eu tenho que excluir esse símbolo. Só que tem um detalhe: como é que nós lidamos com isso, né? Nós não podemos eliminar e simplesmente deixar um vácuo. Nós temos que substituir isso por alguma maneira. Qual é o estado inicial do nosso autômato? Bom, conjunto de estados que são alcançados a partir do Q0 usando transições de símbolo vazio e o próprio Q0. Em outras palavras, pessoal, é o seguinte: o estado inicial do autômato determinístico é o mesmo estado inicial do autômato não determinístico. É o mesmo. Só que o seguinte, você tem que acrescentar aqueles estados que estiverem diretamente conectados a esse estado inicial por meio de transições de símbolo vazio. Por que isso?
Vamos voltar à figura. Isso aí vai ficar bem claro para vocês. Quem é o estado inicial aqui? Não é Q1? Vocês estão vendo? É o estado inicial. Por quê? Porque está marcado aqui com essa seta. Não é só por isso, é porque o autômato, a definição dele, tem isso aí. Só que tem um detalhe. Quando a gente chega em Q1, essa transição, ela imediatamente ou ela automaticamente dispara. Então Q1 e Q3 são dois estados ligados umbilicalmente. É como se eles fossem o mesmo estado, Q1 e Q3. Por quê? Porque se eu chegar em Q1, eu vou para Q3. Não tem como fugir disso aí. De tal forma que, na hora que eu vou compor um novo estado inicial, eu tenho aqui um estado 1 e 3. Então, quem vai ser o estado inicial? Vai ser o estado composto pelos estados 1 e 3. Pode aqui surgir a seguinte dúvida. Pode surgir aqui o seguinte questionamento. Professor, por que não ficou 1 e 3 separados? Por que não ficaram dois estados iniciais? Primeiro lugar, por uma questão de definição. Segundo lugar, por uma questão estrutural. Terceiro lugar, por uma questão comportamental. Você não pode ter um autômato, você não pode ter um sistema que começa a sua execução a partir de dois pontos distintos. Tá? Então, ele tem que começar por algum ponto específico. Tá? Então, onde começa a execução é no estado 1, 3. Se eu colocar separado, pode ser 1 ou pode ser o 3, como poderia ser aqui ficar um começo em 1 e um começo em 3 em paralelo. Então não é. Então é no mesmo estado 1, 3. Vamos adiante. E quais são os estados de aceitação? Voltamos lá à figura. Aqui, desculpem. Quem é ou qual é o meu estado de aceitação? O estado Q1. Não é isso, pessoal? Então, no caso, todo estado que tiver Q1 passa a ser também um estado de aceitação. Então, no caso, aqui eu tenho um 1, estado de aceitação. Aqui um 2, tenho um 1, estado de aceitação. Um 3, tenho um estado de aceitação. 2, 3, tenho um, não é estado de aceitação. E 1, 2, 3, tem um? Tem. Então é estado de aceitação. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 estados de aceitação. Professor, isso não é um problema? Não, não é. Você pode interpretar isso da seguinte maneira. O autômato ele tem 1, 2, 3, 4 formas de aceitar cadeias. Existem 4 sequências, 4 formas de aceitar cadeias ou 4 fluxos de execução possíveis aí no meu autômato. Já falei sobre isso, estados de aceitação e a função de transição, professor. Bom, por uma questão de formalidade, vou apresentar aqui. Eu tenho o seguinte, a minha função de transição delta' aqui, se eu estiver no estado R, ler um A, é o conjunto dos estados, tá certo? É o conjunto dos estados que, tal que pertença a da minha transição do meu autômato não determinístico. Em outras palavras, isso aqui nada mais é do que o seguinte: se eu tiver Q0, Q1, Q2, que podem ser alcançados pelo mesmo símbolo A, então Q0, Q1 e Q2 formam esse conjunto aqui.
isso fica mais claro, tá? Principalmente essa última parte da função de transição, quando eu escrevo a tabela que representa a função de transição. Então eu sugiro que vocês façam isso antes de começarem a desenhar o autômato propriamente dito, que é o seguinte, ó. Aqui nessa coluna, na primeira coluna, você vai colocar o conjunto de estados. Então aqui eu tenho um estado que representa o conjunto vazio, eu tenho aqui Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3 e Q1, Q2, Q3. Veja que aqui nada mais é do que o meu conjunto partição. E aqui, na primeira linha, eu tenho os símbolos do alfabeto. Quais são os símbolos do meu alfabeto? A e B. Então, no caso, eu tenho o seguinte, ó. Se eu estiver no estado do conjunto vazio e ler o A, para onde eu vou? Conjunto vazio. Opa, mas não tinha isso lá, professor. Não tinha, mas você vai ter que representar. Como assim? Como isso é possível? É que nós temos que, de alguma forma, introduzir uma artificialidade no autômato determinístico. Então você vai inserir nesse seu autômato um estado que não existe, ou que não existia no autômato não determinístico, que representa o conjunto vazio. Para quê? Para poder lidar com aquelas situações em que, estando em um estado, vamos supor, Q1, e é lido o símbolo B, e Q1 não tem transição. Então, no autômato não determinístico, o que é que acontece? Ele suspende a execução. Em outras palavras, ele não sabe lidar com aquele símbolo. Então, no autômato determinístico, nós temos que representar isso saindo de um estado existente, um estado verdadeiro, para um estado artificial, que é o estado de conjunto vazio. Eu gosto de construir a tabela mostrando dessa maneira, alguns autores também fazem isso, mas se você quiser colocar um Q0 aqui, fica a seu critério, tá? Isso não tem problema. É que, no meu caso, eu estou na obrigação de fazê-los entender, é meu dever fazê-los entender, e aí é importante manter essa nomenclatura, tá, pessoal? Então, aqui eu estou dizendo que se eu estiver no estado vazio, e eu leio um símbolo A, eu vou para o estado vazio. Se eu estiver no estado de conjunto vazio e eu leio B, eu vou para o estado vazio. Veja como isso é importante, não é uma questão de mera retórica. Isso é importante. Por quê? Porque se eu estiver em Q1 e eu leio o símbolo A, eu vou para onde? Eu vou para o estado representado pelo conjunto vazio. Vamos voltar lá para o autômato? Vou voltar, faço questão de voltar para vocês entenderem. O que é que está acontecendo aqui em Q1? Se eu ler um símbolo A, tem transição para A? Não tem. Tem para B. Ou seja, só tem para B. As duas outras que tem, que é o símbolo vazio, aqui é uma situação especial de autômatos não determinístico, e esse A aqui ele está entrando, ele não está saindo. Então, no caso, vamos voltar aqui para a nossa tabela. Então, significa dizer que quando eu estiver em Q1 e eu ler um A, o meu estado ele não sabe como proceder, ele não sabe manipular esse símbolo. Então, autômato determinístico, eu tenho que explicitamente incluir um estado que represente esse tipo de situação.
Então, se eu estiver em Q1 e ler um B, eu vou para Q2. Se eu estiver em Q2 e ler um símbolo A, eu vou agora para o estado formado pelos estados Q2 e Q3. Veja que aqui eu estou simulando uma situação de paralelismo, que é a seguinte: eu estou no estado Q2 e se eu ler o símbolo A, eu faço uma autotransição, ou seja, eu vou de Q2 para Q2, e se eu ler um A, eu vou de Q2 para Q3. Então é uma concorrência, é um paralelismo. Então no autômato determinístico eu tenho como ter paralelismo? Não, não tenho. Então eu crio artificialmente um estado que representa dois estados sendo executados ao mesmo tempo. Interessante, né? Pois bem, se eu estiver em Q2 e eu ler o símbolo B, eu vou para Q3. Se eu estiver em Q3 e ler o símbolo A, eu vou para um estado Q1, Q3. Se eu estiver em Q3 e ler o símbolo B, eu vou para o conjunto vazio. Então, até aí não tem muita novidade. O que acontece a partir desse ponto é o seguinte: aqui eu tenho o seguinte: se eu estiver no estado Q1, Q2 e eu ler o símbolo A, eu vou para o estado Q2 e Q3. Como é que eu faço isso? Você vai fazer da seguinte forma, tá? Você vai lá em Q1 e você vai perguntar: quando eu estiver em Q1 e eu ler o símbolo A, eu vou para qual estado? Conjunto vazio. Quando eu estiver no estado Q2 e eu ler o símbolo A, eu vou para qual estado? Q2, Q3. Aí eu faço a união do conjunto vazio com a união do conjunto com Q2, Q3, que vai me dar Q2, Q3. Então o resultado vai ser Q2, Q3. Você vai fazer a mesma pergunta agora para B. Então, se eu estiver no estado Q1, no estado Q2, o que ocorre se eu ler o símbolo B? Aí eu venho em Q1, se eu ler B, eu vou para Q2. Se eu estiver em Q2, eu vou para 3. Então, qual o resultado de estar em Q1 e Q2 eu ler um B? Então, vai ser a união de Q2 com Q3. Então, vai ser o estado Q2, Q3. Então, o mesmo raciocínio vai valer aqui, de Q1 e Q3. Você vai verificar Q1 com Q3, tá? Q1 e Q3 vai ser o conjunto vazio com Q3. Então, vai ser Q1, Q3. Quando eu estiver em Q2 e Q3 e ler um A, o que acontece? Aí eu venho em Q2. Aí eu tenho Q2 e Q3. Quando eu estiver em Q3, aí Q1, Q3. Quando eu faço a intersecção, a união, desculpem, aí vai ser Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3. Professor, não precisa colocar Q1, Q2, Q3, Q3, não? Não precisa, tá? Então não precisa haver essa repetição. Pois bem, aí você construiu essa tabela. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte: você vai colocar numa folha de papel, ou você vai colocar no seu editor aí, favorito, pode ser o PowerPoint, se quiser utilizar um editor de LaTeX, um editor gráfico qualquer, não importa. Vamos supor, folha de papel, mais simples, tá? Então aqui você coloca o conjunto de partições. Então você coloca uma sequência aí dos conjuntos, dos estados. Aí eu tenho o conjunto vazio, o estado do conjunto vazio, o estado do conjunto 1, o estado do conjunto 2, o estado do conjunto 1, 2, o estado do conjunto 3, o estado do conjunto 1, 3, o estado do conjunto 2, 3
e o estado com o conjunto 1, 2, 3. Pois bem, fez isso aí você vai lá, volta, né? Você na outra folha anotou. Quem é o estado inicial? Opa, o estado inicial é o estado 1, 3. É aquele estado que é alcançado a partir, que é o estado, desculpem, é o estado união do estado inicial do autômato não determinístico com os estados alcançados por meio de transição de símbolo vazio. Então, por isso que ficou aqui 1, 3. Só repetindo, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, esse aqui é meu estado de aceitação. Desculpem, o meu estado inicial. Quem é o meu estado de aceitação? Vai ser o 1. Tá vendo aqui, ó? Vai ser que ele já era no autômato não determinístico. Então, vai ser o 1, 2. Vai ser o 1, 2, 3. Então, esses três aqui, ó, são os meus estados de aceitação. Aí você vai lá na tabela e começa. Quando eu estiver no estado do conjunto vazio e eu ler um A, para onde eu vou? Eu vou para o próprio estado do conjunto vazio. O que acontece quando eu leio B? Eu vou para o próprio estado do conjunto vazio. Aí depois eu sigo para o estado 1. Quando eu estiver em 1 e eu leio A, eu vou para o conjunto vazio. Quando eu leio B, eu vou para o estado 2. Aí eu vou continuando. Eu vou para o estado 2. Quando eu leio A, eu vou para 2, 3. Quando eu leio B, eu vou para 3. E assim eu vou seguindo. Ó. Quando eu estiver em 3, eu leio um A, eu vou para um 3. Quando eu estiver em 3, eu leio um B, vou para o conjunto vazio. Quando eu estiver em um 3, eu leio um A, eu vou para o próprio um 3. Quando eu estiver em um 3 e eu leio um B, eu vou para 2. Quando eu estiver em um 2 e eu ler um A, eu vou para 2, 3. Quando eu estiver em um 2 e eu leio B, eu vou para 2, 3. Quando eu estiver em 2, 3 e eu leio um A, eu vou para 1, 2, 3. Quando eu estiver em 2, 3 e eu leio um B, eu vou para 3. Quando eu estiver em 1, 2, 3 e leio um A, eu vou para o próprio 1, 2, 3. Quando eu tiver um B, eu vou para 2, 3. Então perceba o seguinte, ó, eu tenho aqui já o conjunto de estados do meu autômato determinístico. Eu tenho o estado inicial, eu tenho o estado de aceitação, ou os estados de aceitação, no plural. Eu tenho as transições, então eu completei a minha quíntupla. Então eu tenho um autômato aqui que tem as mesmas propriedades do autômato não determinístico, de onde eu parti esse processo de conversão. Então percebam que ele é bastante diferente daquele autômato não determinístico. Então eu tenho mais estados, né? Como era de se esperar. Eu tenho uma quantidade maior de transições, como era de se esperar. Eu não tenho transições com símbolo vazio também. Pois bem, pessoal, esse autômato aqui, dessa figura, ele é o autômato desejado? É o nosso objetivo? Será que ele tem algum problema? Qual o problema desse autômato aqui? Então, se você parar e analisar um pouco, você vai verificar que ele tem algumas anormalidades. Então, vamos analisar aqui o seguinte, ó. O meu estado inicial é o estado 1, 3. Então, ele tem uma seta chegando, então esse estado aqui ele sempre vai ser alcançado.
O estado 2, ele é alcançado por essa transição. O estado 2 tem uma transição para 3. Então, eu tenho como sair do estado 1, 3, chegar em 2 e chegar em 3. Do estado 3, se eu ler um símbolo B, eu chego no estado de conjunto vazio. Se eu sair de um 3, lendo um B e chegar em 2 e ler um A, eu chego em 2, 3. Tudo bem? No entanto, percebam que o estado 1, o estado do subconjunto 1, ele não é alcançado por nenhum outro estado. Ele só tem transições de saída. O que significa dizer que esse estado, ele jamais será executado. Então não tem como, a partir de um outro estado, chegar até ele. Perceba que o mesmo ocorre no estado 1, 2. Então ele só tem transição de saída, não tem como chegar nele. Então, o que é que nós faremos? Nós vamos eliminar esses dois estados, por quê? Porque eles não contribuem para o funcionamento do autômato. Eles são duas peças dentro de um motor que jamais serão alcançados. Esse estado da execução do sistema, ele jamais será executado pela máquina. Então, quando nós tiramos esses dois estados, nós vamos ter o seguinte autômato. Então, veja que agora é um autômato mais enxuto, né? Então, esse autômato aqui, ele é o resultado do processo de conversão de um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico. Então, para finalizar essa aula de hoje, eu vou deixar como exercício para vocês um autômato semelhante ao que foi trabalhado, para que vocês possam, então, verificar o conhecimento de vocês. E nas próximas aulas nós voltaremos a falar sobre esse processo de conversão e iremos estender esse conceito dentro de outros recursos da teoria da computação. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que ela possa ser útil para vocês nas aulas seguintes, e nós voltamos com um novo conteúdo nas próximas aulas. Muito obrigado e até lá!